Livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículo 19 em diante. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 25, verso de número 19. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, ou quiser marcar e depois ler com calma, marca aí. Livro do Gênesis, capítulo 25, verso 19 em diante. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Verso 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã, Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Verso 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que texto lindo. Eu vou ler de novo o verso 21. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que lindo. Olha que texto maravilhoso. Vejam. Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho que Abraão esperou muitos anos. Abraão sai de Arã, está no capítulo 12 do Gênesis, recebendo de Deus uma promessa. A primeira promessa que Deus vai fazer para Abraão é: de ti farei uma grande nação. A última promessa é: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Então, Abraão, ele gerou com muita expectativa essa promessa até ver Isaque nascer. Isaque é um filho muito esperado, muito amado. E fica nítido a experiência que Isaque teve com Deus, por exemplo, quando Isaque foi levado por Abraão, isso já adolescente, já jovem, para poder ser oferecido em sacrifício no Monte Moriá. Quando Isaque é levado lá, Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que Isaque voluntariamente se permitiu amarrar as mãos e os pés. Abraão já era velho. Se Isaque quisesse dar um soco, por exemplo, no pai e fugir, ele teria feito. Isaque aceitou ser sacrificado naquele dia, entendendo que obedecer ao que Deus havia ordenado ao pai, ainda que colocasse isso, a sua vida, naquele altar para ser sacrificado, seria feito. Que coisa linda. E Deus livrou Isaque. Essa experiência, eu acredito, deve ter marcado profundamente a vida de Isaque. Quando Isaque olha para o lado e vê um cordeiro que Deus havia preparado para ser oferecido no lugar dele, nas mãos de seu pai. Essa experiência, acredito, deve ter sido muito forte para Isaque e marcado muito a sua trajetória e a sua vida espiritual. Você não concorda? Agora, os anos vão passar. Isaque é um homem que vive mais tempo do que os homens, do que nós nesse tempo que vivemos agora. A Bíblia diz que ele vai casar com 40 anos de idade. Vejam, 40 anos seria mais ou menos agora um cara com 28. Entendeu? Mais ou menos um cara nessa margem, 28 anos, 27. Seria mais ou menos um jovem nessa faixa etária. Isaque vai casar. A Bíblia vai mostrar em outro texto que vão passar 20 anos de casado. 20 anos, sabe o que é isso? Você imagina, naquele tempo não tinha teste de gravidez, não tinha remédio da farmácia, não tinha exame de sangue. Como é que se fazia para saber se a pessoa estava grávida? Veja, atrasou o ciclo menstrual, vamos ver, está grávida. Era mais ou menos isso, sentiu um enjoo. Você imagina, nesse período de casamento, quantos alarmes falsos Isaque e Rebeca não devem ter tido? Imagina, estou sentindo enjoo, deve ter pensado: é neném, está grávida, vai nascer, vai ter neném, vou ser pai. Alarme falso. Imagina, e ciclo menstrual atrasou, já tem 4 dias, opa, neném, está grávida. De repente, alarme falso. Você imagina isso, vai passando o tempo. Você sabe quando o casal casa, o pessoal, e aí, tal, vai ter filho? Não, vou esperar um pouco, tal, casamos agora. Naquele tempo era rápido, naquele tempo casou, 1 ano de casado já tinha o primeiro filho.
Mas vamos dizer que se fosse igual o tempo de hoje. Não, vamos curtir primeiro, pá. Irmão, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Irmão, é a hora que vai passar um filme na cabeça do Isaac. Entenda isso que eu estou te explicando. Vai passar um filme na cabeça dele. Qual filme vai passar na cabeça do Isaac? Meu Deus, será que eu vou ter que passar por tudo que meu pai passou? Porque Abraão esperou dos 75 anos, quando Deus fez a promessa, até os 100 para ver Isaac nascer. Foram 25 anos de espera prolongada. De longos 25 anos de espera. E o homem já com 100 anos. E a mulher com 90. Eu imagino Isaac olhando para ele e pensando, meu Deus, o problema de Isaac não é se Deus vai fazer ou não. Porque só o fato de Isaac estar vivo já é uma prova cabal de que Deus é todo poderoso. Isaac não tem problema com isso. Ele crê. O problema de Isaac não é esse. O problema de Isaac é o problema de todo mundo. É o teu problema, é o meu problema, é o problema da vida da gente. É a grande equação da história da promessa. Qual? O fator tempo. Deus falou, eu creio. Deus pode fazer, eu acredito. Quando vai acontecer? Quando é que Deus vai fazer? Esse que é o grande problema. Esse que é o X da questão. Lembrem, a Bíblia diz em Provérbios que a espera prolongada enfraquece o coração. Então você imagina, o Isaac vai viver sabe quanto tempo sem a mulher ter filho? Casado? 20 anos. Isaac está com 60 e a mulher não tem filho. É a hora que Isaac, irmão, ele fica nervoso. Então passa um filme na cabeça dele. Meu Deus, e agora? Meu Deus, não acredito. Eu vou repetir a história do meu pai. Quantos já não tiveram medo de repetir os erros, repetir os problemas da vida, da história de seus pais? Isaac olha e diz assim, não é possível. Eu vou passar tudo que meu pai passou, não aceito. Aí entra o verso 21 do capítulo 25. A Bíblia diz, olha só que coisa linda. A Bíblia vai dizer que Rebeca, a mulher dele, é estéril. Ou seja, se é estéril, vai fazer o quê? Acabou. É a hora que deve ter pensado, rapaz, Deus deve ter me enganado, não é possível. Deus deve ter... Eu casei com a mulher errada, não é possível, eu escolhi mal. Porque Deus prometeu, pensa bem, Deus prometeu para o meu pai Abraão que da casa dele ia sair uma nação. Eu quero lembrar você que está me vendo agora, que todas aquelas promessas que Deus prometeu a Abraão, passou para quem? Para o Isaac. Isaac agora é o pai das multidões. Isaac que é o cara agora tudo. E agora Isaac se depara com qual situação? A mulher não pode ter filhos. E Isaac não buscou o caminho errado que o pai tomou, de tentar dar um jeitinho para poder ter filho com concubina ou com escrava. Isaac não caiu no erro que Abraão caiu. Isaac vai ter filhos com a esposa dele, que Deus deu para ele, a aliança da vida dele. Olha que outra lição tremenda, hein? Isaac manteve-se fiel nessa aliança, acreditando que Deus ia fazer. Em vez de buscar uma concubina, uma escrava, Isaac se manteve. Essa aqui é estéril, mas é a que Deus me deu. Se Deus vai me abençoar, é com essa aqui. Olha que outra lição tremenda. Se Deus vai me fazer ser pai de multidões, eu não vou arrumar outra mulher. É essa aqui que Deus vai fazer acontecer a promessa. Olha só que coisa tremenda, hein? Isaac se manteve fiel à aliança que ele tinha com a esposa dele. As coisas estavam dando errado, mas ele permaneceu aliançado com a esposa dele. Ele não cometeu o erro que Abraão cometeu. Agora, olha o que vai acontecer. No verso 21, quando Isaac percebe que passou 20 anos e a mulher não tem filho, é a hora que ele vai cravar na história profética o nome dele. Porque até aqui a Bíblia vai falar do Deus de Abraão. O Deus de Abraão, teu pai, Isaac. O Deus de Abraão. A partir desse momento, a história vai reproduzir e falar
sobre o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. O Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Irmão, escuta bem, eu começo a entregar aquilo que eu quero que você entenda nesse momento. Olhe bem para mim, eu vou falar aqui até sem óculos, olhe bem para mim. Na prática do dia a dia da vida cristã, eu diria que existem dois tipos de oração. Existe aquela oração básica que pessoas fazem. Acorda de manhã, obrigado Senhor, te louvo pelo dia de hoje. Embora tem gente que nem isso faz. Vai comer, obrigado Senhor pelo alimento, muito obrigado. A maioria das pessoas que você conhece se limitarão a esse nível básico em relação à oração. Ora pela comida, ora quando vai dormir, ora quando chega na igreja, mais ou menos isso, o trivial. Isaac vai entrar aqui num nível de oração que é um outro tipo de oração. É um tipo de oração que entra na área do impossível. É um tipo de oração que entra no campo do sobrenatural. É um tipo de oração que quebra a barreira e o impedimento e libera a resposta e a promessa. Oração sem relógio. Oração sem campanha. Oração sem prazo para acabar. A Bíblia diz, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Você imagina a cena? Senhor, tu me fez uma promessa. Senhor, tu disse que da minha casa vai nascer uma nação. Minha mulher é estéril. Eu não vou buscar prostituta, eu não vou buscar concubina, eu não vou pegar escrava para ser mãe de filho meu. Se tu me prometeu, é com essa mulher que vai acontecer. Se tu falou, é com essa esposa que eu tô, que tudo que tu falou vai acontecer na minha vida. Eu não aceito cair no pecado, eu não aceito buscar fora do casamento filho. Senhor, eu não vou cometer o erro do meu pai. Senhor, essa mulher que tu me deu é estéril, mas tu pode fazer ela ter filho. Todo dia, Deus. Primeiro, Isaac tem certeza que a oração dele está em conformidade com a vontade de Deus. Por quê? Deus fez a promessa. Porque tem gente que fica insistindo, mas na coisa errada. Uma irmã chegou para mim na igreja, sabe o que ela falou para mim? Pastor, ora por mim, que eu conheci um irmão, para ver se vai dar certo. Eu falei, sim, irmã. A senhora é solteira? Ela falou para mim, eu sou viúvo. E eu falei, e ele? Não, ele está casado, mas diz que já não tem mais nem relacionamento com ela. E diz que vai largar ela para ficar comigo. Eu falei, irmã, isso não é bênção. Como é que Deus vai destruir uma família para poder fazer a sua? Eu falei, irmã, isso é laço. Sai fora desse cara. Que ele só quer carne. Só quer aventura. Depois que ele enjoar, ele vai chutar você. Irmão, e não teve outra. Ela não me ouviu e foi exatamente o que ele fez. Pegou para final de semana aí pro motel, hotel fazenda. Daqui a pouquinho, ele chutou ela e disse que não dava mais. Tá entendendo? Estou explicando para os irmãos? Irmão, oração sem relógio, sem hora para acabar. Deus, eu vou entrar naquele quarto e eu vou orar, eu quero milagre. Senhor, a minha oração está em conformidade com a tua palavra. Eu não estou pedindo mulher dos outros, marido de ninguém. Eu estou orando pelo que tu me prometeu. Isaac está dizendo, Deus, tu me prometeu, eu estou dentro da tua vontade e eu não aceito essa situação. O problema é que a maioria das pessoas está colocando na mão de outras pessoas essa tarefa. Escute bem o que eu estou lhe dizendo. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas gostam de quem ora. Admiram quem ora muito. São capazes até de ofertar. E tem que ofertar. Deus abençoe quem oferta e quem recebe. Mas não fazem isso. Eu conheço gente que acha lindo orar muito. Acha lindo quem tem vida de oração. Mas não ora. Irmãos, tem guerra que você não vai vencer se você não desligar o celular e ir para o joelho. Tem porta que não vai abrir
se você não matar a carne. Se você não descer a casa do oleiro. Esse tipo de oração que Isaac faz aqui é uma oração de guerra. É uma oração que muda a história. É o tipo de oração que muda país. É o tipo de oração que revoluciona situações e pessoas. É o tipo de oração, irmãos, que traz a presença de Deus para dentro do problema, para dentro da guerra, para dentro do impossível. Oh, aleluia! A minha oração agora, a minha oração de verdade, é que uma chama genuína, entre no teu coração para mudar essa situação. Uma inconformidade domine o teu coração. Deus, eu não aceito isso. Eu vou pro joelho, eu não aceito essa situação. Muda a minha história, muda o que eu estou vivendo. Em nome de Jesus, acorda. É hora de você guerrear, é hora de você lutar. Agora tem uma coisa que eu vou dizer para você dentro disso. Guarda bem o que eu vou lhe dizer. Nós temos uma arma na oração, que é uma arma sobrenatural, que é o jejum. Irmão, o jejum é uma arma tremenda em batalha espiritual. E eu vou dizer para vocês, quem aqui tem experiência com Deus sabe que eu vou falar aqui agora não é mentira. Eu já vi situações, eu mesmo já entrei dentro de algumas guerras, que eu estava orando e nada estava acontecendo. Quando eu associei a oração ao jejum, a porta abriu. Eu já tive experiência de jejuar 3 dias por uma situação que parecia impossível. 3 dias. Eu fiz um jejum de 3 dias. No segundo dia, chegou a resposta para mim. Tem guerras que você entra, tem situações que você está orando, parece que aquilo não acontece. Quando você une com a oração o jejum, as cadeias são quebradas. Tanto isso é verdade que Jesus vai dizer o que para nós? Jesus vai dizer o que para nós? Que há determinadas castas de demônios, que só vão sair com jejum e oração. Você pode ter bagagem, você pode ter experiência de vida, você pode ter muito conhecimento bíblico e teológico, você pode ter um bom currículo acadêmico, mas isso não derrota Satanás. O diabo não respeita canudos. O diabo não respeita currículo. Não respeita diplomas. Nós estamos lutando contra um reino que eles são invisíveis, nós não podemos vê-los. Eles são unidos enquanto lutam para que nós vivamos em desunião. Eles se unem. Acusaram Jesus de expulsar demônios pelo Beelzebu. E Jesus disse o quê? Reino que se divide não se sustenta. Ou seja, o diabo é mau, mas não é burro. Eles não se desunem. Nós estamos lutando contra um reino que ele tem milhões e milhões de demônios. E estamos lutando contra um reino que o seu chefe não está preso. Haverá um tempo que Satanás será preso, no milênio. Mas agora, a Bíblia diz no livro de Jó, Deus pergunta de onde tu vens? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Ele está solto no mundo. Ele não é onipresente, mas ele é rápido. Ele não é onipotente, mas ele age com seus demônios para destruir você, principalmente nas brechas que você dá a ele, quando sucumbe a tentações. Nós estamos lutando contra um reino, contra alguém que é mais inteligente do que eu e você, mais forte, mais capaz e que tem experiência de vida, muito maior do que nós, porque vive há muito tempo. E que conhece todas as culturas e todos os idiomas. Só um jeito de vencer. Ele só respeita uma coisa: poder. Poder e autoridade do nome de Jesus. Poder espiritual que é concedido ao crente que tem uma vida de santidade e de jejum e oração. Permita-me ministrar sobre a tua vida agora. Permita-me conclamar uma geração que não vai viver na geladeira espiritual. Eu me nego a crer que os meus olhos estão olhando agora, que eu estou ministrando agora para uma geração conformada, uma geração opaca, vazia,
uma geração derrotada e que vai viver de milagres do passado, vai falar de milagre como se fosse coisa de testemunho de anos atrás e vai viver sem o poder, sem a unção, e vai ver o diabo brincar com a sua vida e com a sua casa. Eu me nego a crer que é essa geração que está me ouvindo agora. Não. Deus está te convidando a ser revestido agora onde você está, de uma unção fresca do alto, revestido de poder do Espírito, que a chama para a oração e para o jejum venha sobre a tua vida agora. Oh, aleluia! E domine seu coração de uma forma tão tremenda que Deus te acorde de madrugada para orar, que Deus comece a nos inflamar, e você vai ver, quem tem experiência com batalha espiritual sabe que eu vou falar que agora é verdade. Você vai orando, você vai jejuando sobre determinada situação. Chega uma hora que o Espírito Santo testifica dentro de você. Acabou. Não me pede mais isso. Já te dei. Chega uma hora na oração que você sente a testificação do Espírito que aquilo já foi liberado. Eu não tenho tempo para tecer comentário aqui com vocês sobre os livramentos, sobre respostas sobrenaturais que eu já vivi. Em outro momento, em outra oportunidade, eu vou contar algumas experiências que eu tenho vivido na minha vida de fé, na minha vida com Deus. Algumas batalhas que eu enfrentei e como miraculosamente Deus agiu ao meu respeito. Eu vou contar com o tempo, eu vou contar algumas coisas aqui a vocês. Eu quero convidar você agora, em nome de Jesus. Você não vai viver caído. Você não vai viver uma vida sem unção e poder. Você não vai viver uma vida sem autoridade do Espírito. Eu me nego a crer que você vai viver caído. Em nome de Jesus. Recebe agora o toque do Senhor onde você está agora. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta de estéril. Ele tem um problema impossível, irrevogável. Mas a Bíblia diz, e Deus ouviu. Enquanto eu estou falando com você agora, o Deus que ouviu Isaac, ele vai te ouvir. Enquanto eu estou ministrando agora, o Deus que ouviu Isaac está dizendo, clama porque eu vou te ouvir. Deus ouviu as suas orações e resultado, Rebeca, sua mulher, concebeu. O impossível aconteceu. Oh, aleluia! O impossível aconteceu. Eu quero declarar que tem impossíveis sendo liberados agora na nossa vida, para mim e para você. Tem coisas impossíveis sendo liberadas por Deus para acontecer. Quem recebe? Louvado seja o nome do Senhor. Tem impossíveis de Deus sendo liberados agora sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os sonhos e promessas que Deus fez para nós. Tem coisas que estão retidas, tem coisas que estão travadas. E Deus está dizendo, entra no propósito, me busca, porque eu vou fazer isso. Talvez alguém me pergunte, e eu termino aqui dizendo isso, talvez alguém me pergunte, pastor, como é que eu vou jejuar? Irmão, eu vou jejuar igual o judeu? Pôr do sol. Se você sentir de jejuar assim, jejue. Ah, pastor, eu aprendi a jejuar de meia-noite a meio-dia. Se você sentiu, jejue. Jejue assim. Ah, eu vou jejuar o dia todo e eu vou beber só água. Amém. Jejue. Ah, eu aguento ficar o dia todo sem beber água. Eu não aconselho muito ficar muito tempo prolongado sem beber água. Não aconselho. Mas se você aguenta, jejue. Ah, pastor, eu vou jejuar 3 dias só bebendo líquido, tirando o sólido, 3 dias. Amém. Eu conheço pessoas que jejuam 3 dias só bebendo água de coco, mais nada. 3 dias. Eu já vi pessoas jejuarem uma semana assim. Irmão, não importa se o teu jejum... Eu já vi pessoas... Outro dia eu fui almoçar num restaurante com 2 amigos. E chegou um bifão na travessa. O que estava com a gente, na minha esquerda, não queria comer, não comeu bife. E eu pedi um cafezinho no final e ele não quis. E ele acabou me confidenciando porque eu insisti. Falei, varão, vai comer e tal. Ele falou para mim, irmão, eu estou oferecendo durante 30 dias a Deus as 2 coisas que eu mais gosto na vida de comer. Eu falei, o que é? Carne e café. Eu estou no jejum de 30 dias, oferecendo a Deus um sacrifício de carne e café. Porque eu tenho algo muito importante que eu estou precisando de Deus. Irmão,
Ele me contou depois que aconteceu o que ele estava pedindo para Deus. Então não importa se seu jejum vai ser total, parcial, cada um, sabe, o importante é começar agora. Não vai fazer jejum até meio-dia acordando 10 horas da manhã, isso não é jejum. Se você vai jejuar até meio-dia, bota para acordar cedo, acorda às 6 da manhã, acorda às 7 da manhã, acorda cedo para poder buscar Deus. Jejum não é passar fome. Ah, eu fui trabalhar, não deu tempo de tomar café da manhã, jejuei. Não. Jejum é se abster de comer ou beber, ou os dois, com propósito. Qual o propósito? Eu estou em jejum, meu propósito é o batismo com o Espírito Santo. Estou em jejum, meu propósito é a salvação da minha família. Estou em jejum, o propósito é o meu casamento. Eu não tenho nada, eu preciso comprar tudo, não tenho. Propósito. Deus não opera onde há necessidade. Deus opera onde há propósito. Não é a necessidade que primeiro atrai o favor de Deus. O que atrai primeiro o favor de Deus é o propósito. Entenda o que eu estou lhe explicando agora. Entenda o que eu estou lhe mostrando agora. Eu declaro sobre a tua vida que o Deus que nós confiamos é um Deus de propósito. Então, não perca mais tempo. Se você não pode jejuar porque toma medicação controlada, algo desse tipo, por um problema de saúde, não tem problema. Deus conhece teu coração. Ore. Deus vai receber do mesmo jeito. Mas se você pode, faça um propósito. Escute o que eu vou lhe dizer. Estou sentindo de Deus de liberar essa palavra aqui. Se você pode, faça um jejum de 3 dias. Se você sentir, acreditar que é Deus que está tocando, jejue. Pastor, 3 dias até meio-dia? Pode ser. 3 dias até o pôr do sol? O que você sentir. Faça um jejum. 3 dias. Vai haver um romper de Deus em áreas na sua vida. Ore e jejue por 3 dias. Deus vai trazer, vai acontecer alguma coisa. Clama. Depois você vai me testemunhar o que aconteceu. Depois você vai falar para mim, pastor, aconteceu algo. Faça um jejum de 3 dias. 3 dias até meio-dia, 3 dias até o final do dia, o que você sentir. Não importa. O importante é o propósito. É começar. Em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a sua vida. Que haja um romper. Que haja resposta sobrenatural. E que o impossível seja liberado sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo tremendamente aqui a presença de Deus. Muito, muito. Se não me segurar aqui, eu saio correndo. Eu estou sentindo a presença de Deus muito fortemente. Esse vídeo é um vídeo que eu queria que muita gente assistisse. Eu vou daqui a pouco apagar ele aqui, já vai estar no YouTube. Divulgue, espalhe para pessoas esse vídeo. Mande para quem você sabe que precisa. Compartilha. Você que está aqui comigo agora e ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, passa lá e se inscreve. PR de Pastor William Barros. Vai me achar lá com uma foto em frente ao ônibus, na frente do ônibus, lá em Israel. Se inscreve no nosso canal. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Faz esse jejum. Depois me conta o que aconteceu. Me conta o que Deus fez. Tá? Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Você tem uma noite de Deus, uma noite muito abençoada. Alguns estão aqui, Deus vai despertar você nessa madrugada para falar contigo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Irmã Leidjane, a paz. Janaína, a paz. Vanderlei, a paz. Carla Lima, Deus abençoe vocês todos, amados. Fica com essa palavra de Deus para vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã, 21 horas, 9 da noite, vou estar com vocês aqui. Deus abençoe vocês. Uma boa noite na paz do Senhor.